Hoje é um dia muito alegre para nós, da empresa, tá? Porque tem duas áreas nossas aqui que já finalizaram os trabalhos de regularização, então já entrando para cartório, para atos finais, girar as matrículas individuais e registrar o parcelamento de solo, que é o que a gente falou lá atrás. É a área Joaquim Moraes, que é uma área judicializada pelo GAEMA, era uma área extremamente complicada aqui, e ela finalizou. E o núcleo Buenos, que estou vendo algumas carinhas aqui do Buenos, é um núcleo muito grande daqui, que também já está indo para o final. E para nós é uma alegria muito grande pelo trabalho técnico. E para vocês eu sei que é a realização de um sonho. Tem gente que está lá no Buenos há 40, há 50 anos ou menos. Ali é uma área onde era uma área familiar, em sua grande maioria, de parcelamento de solo, onde os lotes, as glebas grandes foram divididas para os herdeiros e passaram aí alguns anos tentando regularizar. E graças a Deus hoje a gente tem a lei de REURB, que facilita aí para todo mundo, cada um vai ter sua matrícula individual, isso valoriza o imóvel, a infraestrutura vai estar ok, a parte de meio ambiente foi regularizada, a parte de solo, que a gente fala que é o fundiário, regularizado. Então, hoje é um motivo de muita alegria. Nessa reunião não está só essas áreas, a gente chamou também outras áreas que estão em regularização aqui conosco em várias etapas. Então, a gente tem a área Valentim, que também já está mais avançado, a área do Chico Rita e tem a área do Gregory Verlan. Gente, aqui, a empresa ela tem um 0800, a gente deixou aqui cartãozinho, apostilinha, porque tem o nosso 0800, não precisou falar com a gente, pode ligar, não tem custo nenhum, é só entrar em contato. E tem uma novidade, hoje a gente tem uma parceria com a doutora Idelaine, no escritório dela, que é nossa parceira de REURB há muito tempo, esteve na prefeitura há pouco tempo como secretária, enfim. Lá no escritório dela, que é ali naquele posto de Piranga, tem um polo nosso de recebimento de documento, às vezes precisa tirar uma dúvida de boleto, alguma coisa. Então a gente pôs esse posto lá, o Gui, que é o filho da doutora Idelaine, que está nos auxiliando, para ficar mais confortável para vocês que são daqui. Não precisar a todo momento ter que ir para Mogi, levar documento, assinar declaração, procuração, contrato. Então a gente tem esse ponto aqui para ajudar, tá, gente? É para facilitar para vocês que moram aqui. E, obviamente, lá em Mogi continua. Quem tiver para Mogi, quiser ir lá, a gente sempre fala, as portas estão abertas também lá em Mogi, tá bom? Vou começar aqui na ordem, tá? Do que a gente falou. Então, Buenos e Joaquim Moraes indo para cartório, tá? Então, em breve aí, a prefeitura vai organizar uma festa para poder entregar as matrículas, tá? Isso é uma festa municipal. Aí tem gente que vai falar assim, poxa, mas a gente pagou, né? Não precisa disso e tal. É que o que foi pago foi a parte técnica. Mas quem analisa, o órgão responsável pela lei federal é o município. E os municípios precisam ter boa vontade. Salé teve. Por quê? A gente trabalha em várias cidades, eu já falei isso para vocês. E tem prefeituras que é muito difícil de avançar os trabalhos, os técnicos não dão conta do que estão fazendo, tem técnicos que não sabem o que estão fazendo. Então aqui em Salé é uma alegria para a região toda estar alegre com os salesópolis, porque as pessoas estão com boa vontade, estão debruçadas e as coisas estão acontecendo. Isso é muito importante. Gostaria que vocês gravassem na cabecinha e no coração de vocês, porque isso não é fácil. A gente trabalha em inúmeras cidades e tem uma prefeitura que ela auxilie, que ela pegue os projetos técnicos, que não são poucos, não são fáceis, REURB é extremamente complexo, vocês sabem que quem aí é do Bueno sabe o tempo que levou, demora, é muita coisa a ser feita, é muitos profissionais no campo trabalhando. Então, é legal, gente, fiquem com isso. É importante a gente ter uma prefeitura que ela queira entregar, que ela queira fazer a regularização fundiária, tá bom? Gregory Verlan, alegre. Está terminando a fase de pesquisa fundiária e a gente vai entrar na fase agora de campo de medição. Gregory tem um cenário, tem mais de 100 lotes dentro do Alegre. Tem muita gente já conosco na regularização, mas falta muita gente entrar ainda, porque é uma área judicializada. Então, conforme você ingressa no grupo para você fazer parte da regularização fundiária, você fica com a proteção jurídica de que você está no caminho que a justiça está pedindo. Então, eu estou correto, eu estou no grupo. Assim como saiu o Buenos e o Joaquim Moraes aqui em São Paulo, o Gregory vai sair. Só que as pessoas precisam tomar essa consciência de que é o seu patrimônio, de que é a sua casa, que a hora que ela está regularizada, se houver um óbito na família, essa casa pode entrar no inventário. Se houver um divórcio, aquilo pode ser partilhado.
de forma correta entre aqueles que estão se separando. Não fiquem de fora. Ah, eu tenho situação econômica, tal, conversa com a gente. A empresa é social. A gente tem diversas formas de você incorporar no grupo. Então, para o Gregory, a fala é essa. Conversem com o Alegre, conversem com os vizinhos, falem entre si. Nós fizemos diversas reuniões, inclusive o prefeito estava lá. Ele explicou, gente, a justiça está cobrando. A justiça cobra o município para analisar os projetos e cobra os moradores a buscarem a regularização. Então tem que ter essa responsabilidade. É o nosso patrimônio, muitas vezes tão suado. Graças a Deus tem gente aqui que não precisa, é um imóvel a mais, né? Mas na maioria dos casos é um patrimônio difícil que a gente junta ali para ter. Então regularizar é uma responsabilização que precisa acontecer. Tá? Então o recado para o pessoal do Gregory é esse. Conversem, se unam, procurem a gente, vamos fazer da melhor forma, não fique de fora, para você ter a sua matrícula, para você estar junto. Porque quem não entrar, a casa vai ficar registrada no nome de quem? No nome do proprietário tabular. E aí como é que faz a transmissão depois? Aí tem o pessoal que vem, depois eu faço um capião, tá? O uso capião de uma unidade é uma via excelente. Mas quando a gente fala de um loteamento como Alegre, que ele está inteiro irregular, urbanisticamente, ambientalmente, fundiariamente, é muito mais barato você ingressar no grupo. A uso capião, tanto a judicial quanto a extra, é um mecanismo excelente. Não é que não pode ser usado. É que quando a maioria já está junto, é mais fácil e mais barato você ingressar no grupo da regularização fundiária. A energia elétrica do Alegre, né? Como é uma área que já está consolidada, ou seja, no Alegre não tem espaço para ocupações, para mais lotes, para mais gente chegando. A área, o que está é isso, consolidado, quando a gente fala é isso. Não tem para onde crescer o Alegre. Então a prefeitura autorizou a regularização da energia elétrica para aqueles que já estão na regularização. Então, um motivo a mais para parar, pensar direitinho, entra na regularização. Oficialmente agora dá para regularizar a luz lá no Alegre. Tá bom? Núcleo Chico Rita. O Núcleo Chico Rita já está quase completo. O único projeto que está faltando agora é o projeto urbanístico para o Chico Rita. Tá? Então o Chico Rita está bem avançado. Tem alguém do Chico Rita aqui? Opa! Vocês já estão entrando aí na semi-reta final. Tem o reta final e tem o semi-reta. Vocês estão na semi-reta. Tá? A gente vai ajustar últimos detalhes, tem notificações, tem algumas coisas para cumprir aí, mas Chico Rita em estágio avançado, tá, gente? É uma reta final? Tem alguma perspectiva de tempo? Alguma ideia de quanto tempo mais? Para analisar tudo do Chico Rita, eu ponho aí pelo menos aí mais uns 6 meses. Tá? Porque só para você entender como é que funciona. As peças mais pesadas, elas vão sendo analisadas sozinhas. Então, o georreferenciamento é um deles, tá? Que é todo o cenário do levantamento de campo. Depois a gente tem o ambiental, que precisa... Tudo já foi feito, tá? Só que ele precisa passar na comissão. A comissão está se reorganizando para conseguir analisar estudo técnico ambiental mais rápido. Então, a gente tem aí um ajuste interno pela mudança de governo. E eles estão conseguindo fazer bem a contento. Então, assim, eu penso que de análise, minimamente mais 6 meses. Aí entra nessa fase. Aí entra nessa final. Que está o Buenos e o Joaquim Moraes indo para o cartório. Tá? Mais ou menos. Pode extrapolar? Pode, gente. Tá? Pode extrapolar. A gente dá um prazo, mas são inúmeras variantes. Prefeitura, cartório, eventuais limites que não tem na propriedade, tudo isso. Tá bom? Mas o Chico Rita em fase ótima aí, semi-reta final. Surgiu uma dúvida a respeito da documentação, que a nossa equipe está solicitando essa documentação, às vezes, para atualizar. Durante o processo, a gente pede um documento específico para alguém, que talvez no começo do processo tenha faltado. Por quê? A gente precisa montar um documento chamado de listagem. Essa listagem é o documento que vai para a prefeitura, para que a prefeitura fique ciente de quem vai ser titulado, quem que vai receber a documentação no final do procedimento. Quando chega na reta final, igual está o Buenos e o Joaquim Moraes, normalmente a gente precisa atualizar a certidão do Estado Civil, porque ela tem validade. Quando você pede a certidão do Estado Civil, se eu não me engano, é 90 dias a certidão do Estado Civil. Então, quando chega no final do procedimento, a gente pede para atualizar. Tá? Isso dependendo da análise da prefeitura. Se a prefeitura entender que precisa alguém atualizar essa certidão, a gente atualiza. Ou então, o RG, CPF, os documentos pessoais também são vencidos. A gente pede para atualizar. Mas é só nessas situações, tá bom? É mais no final do processo. Gente, eu vou responder uma pergunta da senhora aqui, que ela falou o seguinte. Processo indo para o fim, como é que fica a questão de escritura e IPTU? O brasileiro fala, ele acha que o documento mais firme que existe do imóvel, isso não é aqui em Salé, isso é Brasil.
chama escritura. E escritura não é o documento mais importante. O documento mais importante chama matrícula do imóvel. A gente só consegue registrar uma escritura se o imóvel tiver matrícula. Aí dá para passar, que o pessoal fala, passar a escritura. Mas para passar a escritura e ela registrar, o imóvel precisa ter matrícula. Vocês aqui, vocês vão ter a matrícula do imóvel. Vocês vão ter o principal. Aí se for vender, aí vende por escritura. Se for doar para o filho, doa por escritura. Se houver um falecimento, precisar abrir o inventário. Aí entra lá e coloca a matrícula no inventário. Houve um divórcio, esse imóvel vai ficar para a esposa, por exemplo. Lá no divórcio coloca a matrícula. Escritura é para a gente transacionar o imóvel mudar de mão. A matrícula é o registro do imóvel. Aí a senhora vai vender para mim. Aí nós vamos no cartório de notas, que é outro cartório, e vamos fazer uma escritura. Escritura é para transacionar o imóvel. E a gente só consegue registrar essa escritura, dizendo que vendeu para o outro, parente, para o papagaio, se tiver matrícula, que é o que a REURB está fazendo para os senhores. E essa escritura na matrícula funciona? A matrícula do imóvel vai vir o imóvel dizendo que a senhora é dona do imóvel. Se a senhora quiser vender para mim, aí nós vamos no outro cartório e vamos fazer a escritura. Todo mundo vai sair com o documento registrado. Escritura, vocês que estão passando por REURB precisam falar certo. A gente precisa mudar esse país. Se for vender, se for doar, é escritura. Mas o imóvel, ele tem que ter matrícula individual. Todo mundo recebe matrícula. A doutora Júlia chegou, a doutora Júlia é a diretora de regularização da prefeitura, tá? Quem não conhece, então, estou apresentando, ela, a equipe dela, é que tem se debruçado aí para fazer as coisas acontecerem, então vou deixar vocês aí um pouquinho com a doutora Júlia, tá bom? Bom, mais ou menos isso que a Xana explicou mesmo. A gente, aqui em Salesópolis, em especial, a gente não tem uma equipe, na diretoria, eu não tenho uma equipe técnica para que possa analisar todos os estudos que eles fazem. Eles chegam, apresentam estudo na prefeitura, a gente tem que fazer uma análise, bater se está tudo certinho, se, no caso das plantas, se bate o georreferenciamento, se os vértices estão certos, etc. E a gente conta com setores de toda a prefeitura. Então eu tenho profissionais de obras, eu tenho profissional da secretaria. E nesse começo de ano foi um pouco difícil até a gente conseguir acertar tudo, quem faria, qual a avaliação. Mas agora, de uns 2 meses pra cá, a gente conseguiu alinhar. E agora o João Moraes Buenos, eles realmente até o final do ano a gente encaminha no cartório. Isso. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta para a doutora Júlia? Sobre o registro. A área da parte do Chico Rita. Todos os terrenos vão ter o registro. Sim. É isso aí? Sim, no final. Eu acredito que isso é mais uma parte da prefeitura do município. É um conjunto, né? Certo. Então, todos que estão lá vai ter esse O resultado final da regularização é a matrícula. Independente ou não, se ter entrado com a empresa dela, se eu não entrei com a empresa dela. Não, ainda não. Porque você não contratou o serviço, como eu vou te titular? Deixa eu te perguntar, quem não entrou? Se sai com a documentação. A matrícula ela vai ser aberta, mas ela não vai ser titulada. A matrícula ela tem que ser aberta porque ela faz parte do processo. Mas você não vai ser dono daquilo lá, porque você não faz parte do processo de regularização. Mas a matrícula ela existe, então no momento posterior você pode ter essa titulação. O terreno vai ser registrado. O terreno vai estar registrado, certo? Existe uma letragem de terreno para sair esse registro? Então, existem os... como que eu falo? Existem os lotes mínimos, né? Que é definido, alguns pelo INCRA, outros pelo plano diretor. Só que quando a gente fala de regularização fundiária, a gente entende que são núcleos irregulares que eles não seguiram nenhuma diretriz. Então eles vão ser regularizados da forma que está. A gente não segue as diretrizes que deveriam ter sido seguidas quando foi implementado. Então, por exemplo, lá no Chico Rita, eu não tenho certeza, mas salvo engano, lá é 1000 metros, lote mínimo. Lote mínimo 1000 metros. Mas eu tenho lotes menores lá, de 250, 500. Que todo mundo que está fazendo essa regularização vai ter a matrícula, vai ser titulado com o que está lá, que é exigido hoje. Eu posso fazer uma adenda aqui no que a Julia falou, se me permite? Esse é o benefício da regularização fundiária. É regularizar do jeito que está. Então, às vezes, o que não daria para regularizar sozinho, individual, é passível de fazer a regularização pelo núcleo, por causa de ser uma REURB. Então, esse é o benefício que as pessoas precisam abraçar de REURB, porque tem núcleos que não cabem REURB que as pessoas não vão conseguir regularizar. Então, o benefício da REURB é esse, é poder regularizar do jeito que está. Né? Não que a REURB ela compatibilize com o errado, mas é uma maneira de poder sanar aquele problema que já está consolidado, porque são para os lotes até 2016. Então, não que ela compactue com o que é errado, mas é uma maneira de resolver o que já existe, mas não permite que se faça outros novos agora. Só um outro ponto a respeito dessa questão de lotes que não fazem parte do processo, que não entraram.
primeiro ponto é a gente entender como foi compreendido pela empresa, porque a empresa, quando ela atua, ela vai atuar em cima do que ela entende que foi contratado a regularização. Então existem lotes que não estão sendo compreendidos como lote, porque às vezes tem 1, 2, 3 lotes que não fazem parte do processo e a medição ficou dessa forma. Então é importante, o que a Júlia falou agora, vai sair lá no cartório registro. Mas como vai sair? Vai sair conforme o lote que vocês têm mesmo, 500 metros, ou vai sair um pedaço de 1.500 metros de um registro que a gente entende como remanescente porque não participou do processo? Então é importante entender isso. Porque às vezes, não vou fazer parte, tudo bem, não tenho interesse. Mas como que o seu imóvel ele foi compreendido? Porque como você não é cliente, não chegou até a empresa, a gente não entende o que é o seu lote. Entendeu? É importante entender isso também, tá bom? Pessoal, o senhor prefeito chegou, tá? Ele vai dar uma palavrinha com vocês, porque eles têm outros compromissos, então depois a gente tira o restante das dúvidas, vou deixar o senhor prefeito falar um pouquinho, tá bom? Bom dia. Eu peço desculpas do atraso, mas a gente está no meio da festa da Nascente, então estou com um monte de compromisso lá, mas eu fiz questão de vir, mas antes disso, estou bem representado pela doutora Júlia, que está fazendo um excelente trabalho, e vim aqui mais para firmar e reafirmar o compromisso da nossa gestão com vocês, porque todos esses núcleos que estão adiantados, nós vamos nos empenhar cada vez mais para que a gente entregue essa dignidade para vocês o quanto antes. E aqueles que ainda estão mais distantes, nós vamos acelerar esse processo. Então, isso é um comprometimento nosso, da nossa gestão. Não era promessa de campanha, é compromisso com a nossa população. E não só no meio urbano, mas nós já estamos correndo junto aos ministérios federais para que a gente possa ampliar essa regularização fundiária também para o meio rural. Porque a gente está querendo buscar mais benefícios e fortalecer o agro, mas quando eles vão fazer um empréstimo, um financiamento, trava porque eles não têm matrícula. Então a gente está reforçando e correndo para poder entregar esses núcleos aí urbanos, mas também a gente está fazendo um trabalho já pensando no futuro para ampliar essa questão do rural. Aproveitando aqui está o Buenos, Alegre, Chico Rita, Joaquim Moraes. Então, Buenos a gente tem novidade, né, porque a Sabesp, eu chamei eles para uma reunião, então até o final do ano já está implantada a rede de esgoto lá, tá? Então até o final do ano daí a gente está correndo já com planilhas ali para poder fazer os projetos de asfalto. Então eu já consegui, a minha equipe já desenhou os projetos de asfalto e agora eu estou com eles embaixo do braço correndo junto aos deputados federais e estaduais para a gente conseguir emenda para poder pavimentar lá. Então não é promessa, porque não cabe a mim, porque a gente não tem recurso para isso, mas eu estou correndo atrás para a gente poder pavimentar e dar mais dignidade. E até 2029, a nova Sabesp, com a universalização, tem de prazo para implantar a rede de água e esgoto também no meio rural. Né? Então, o Capela Nova, o Chico Rita, a gente está brigando também, não só o Chico Rita, mas com outros núcleos urbanos no meio rural, para que a Sabesp faça isso. Então, eles vão, em breve, procurar vocês uniformizado, com crachá, para fazer esse censo rural, para dizer se vocês têm interesse ou não. Porque aí vai depender do interesse de vocês também. Não é uma obrigação, gente. Vocês falam assim, tem interesse, mas quanto vai ficar a tarifa? Discute depois. Mas se você manifestar interesse, eles vão fazer todos os levantamentos. Não é que você lá no meio rural, eu quero, depois vai ficar quanto eu não quero mais, sou obrigado. Não vai ser obrigado. Mas eles têm até 2029 para implantar água e esgoto também no meio rural. Então é uma briga nossa com a nova Sabesp, mas no Buenos, né, eles já começaram as obras ali, que é do bairro Sá. Então até dezembro, se Deus quiser, já vai estar funcionando a questão do água e esgoto. Então, o que vocês precisarem, a gente está de portas abertas. A doutora Júlia é muito eficiente, muito competente e comprometida no que é a nossa missão, que é dar essa regularização, que eu digo que é mais que regularização, é dignidade a todos vocês. E aí, lógico, quantos anos vocês estão esperando isso? Quando sai o título, eu faço questão de fazer um evento para vocês, para a gente poder fazer essa entrega de título aí, para poder comemorar, né? Porque realmente é dignidade, é segurança e a nossa cidade que vocês merecem. Então, muito obrigado, conta com a gente de verdade. Parabéns também, quero aproveitar para parabenizar toda a equipe da Xana, muito empenhada, né? Porque eu vejo que muitas pessoas estão ao longo de anos tentando regularizar e acabam sendo enroladas, mas achando que está fazendo um trabalho bonito com a equipe dela, que é de fato não enrolar vocês, mas dar sequência para que vocês tenham aí isso em mãos, tenham esse título de propriedade de vocês. Então, parabéns a todos vocês. A Edelane, que deixou minha equipe, né? Que eu lamento demais, que ela é minha secretária de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Agricultura e Habitação, mas ela está junto com a gente, a nossa grande parceira, admiro, respeito, e está aí, né, expert na regularização fundiária. Então, muito obrigado também pela parceria com a nossa cidade. Eu agradeço e me coloco à disposição também de vocês, que precisar. Né, a gente está aí com as portas abertas junto com a XC e se vocês precisarem, o escritório está disponível para a gente somar. Né? A gente fala que eu tenho trabalhado com o pessoal dos Buenos há anos. A gente começou aqui fazendo reunião de bairro, né? A gente chegou a fazer umas 5 reuniões de bairro com todo mundo conversando, explicando logo que saiu a lei da regularização da REURB e ver hoje saindo, a gente próximo do título, para mim é muito orgulho, porque
Foi um trabalho árduo que nós fizemos. A gente ainda responde processo judicial. Isso é uma coisa importante que vocês precisam ter, que a regularização fundiária ela é administrativa junto com a prefeitura, mas que em contrapartida existe um processo judicial. Até comentei com o senhor Roberto, dos Buenos mesmo saiu publicação esses dias da juíza cobrando a gente de como é que está isso daqui, então eles tinham que vocês assinaram na saída, depois eu vou tirar uma cópia para juntar dentro do processo. E todos os outros núcleos, eles têm processo judicial em andamento. Então a gente precisa seguir com isso, fazer, então a prefeitura faz a parte dela, ajudando a gente a auxiliar nisso, vocês fazem a parte de vocês, a XC faz e a gente consegue chegar num resultado positivo. Então, para mim é muita alegria isso também, poder participar junto com vocês. Obrigada. E é importante que a doutora falou que o processo judicial ocorre e não é a prefeitura que moveu contra vocês, né? Eu sou prefeito agora, mas isso é anterior. A prefeitura é réu. Então eu falo que eu casei com a viúva e peguei os filhos mal criados, eu vou ter que educar. Então assim, não foi eu que fiz, mas a gente vai ter que educar. Então a gente é réu junto com vocês, né? Nesse aspecto aí, nessa ação civil pública. Mas quando o Ministério vê que a gente está dando sequência, que a gente está interessado e quer fazer, quer resolver, aí eles geralmente arquivam o processo porque a gente mostra o interesse em solucionar. Tá joia? Bom, os demais vocês contam com a nossa gestão, de verdade.